Oi pessoal! Hoje eu vim fazer um vídeo sobre Orgulho e Preconceito porque tem uma novela da Globo que estreou esses dias chamada Orgulho e Paixão, baseada nas obras da Jane Austen. Só que não. Na verdade tem a novela, mas foi uma grande coincidência ter ficado obcecada por Orgulho e Preconceito no começo do ano e depois a Globo mostrar que ia ter essa novela. Eu não sabia da novela, mas começo de ano, não sei o que aconteceu, eu fiquei louca no Orgulho e Preconceito. Eu assisti o filme um monte de vezes. Eu assisti a série, que tem uma série que acho que é pela BBC, de 1995. E tem o filme que eu não sei quem que fez, de 2005. E esses dois eu fiquei assistindo, li o livro, reli o livro, ouvi o livro. E eu fiquei fascinada nessa história. Assisti o filme Becoming Jane, que aqui acho que é Amor e Inocência, que é, digamos assim, uma biografia da Jane Austen. Não é uma biografia, porque é só um romance. É um romance dela bem livremente inspirado. Porque a verdade é que nós não sabemos muita coisa, não sabemos quase nada sobre a vida da Jane Austen. Enfim, fiquei a louca na Jane Austen, mas eu resolvi ler outros livros, outros romances, e eu percebi que talvez eu não gostasse tanto assim de romances, porque eu estava escolhendo os romances errados. Então, li um ou dois que eu gostei, mas realmente eu não gosto tanto de alguns tipos de romance. E daí eu fiquei pensando o que em Orgulho e Preconceito faz com que eu goste tanto de ler, de ouvir, de ver, de assistir um teatro. Tudo sobre essa história. Pesquisei na internet, inclusive eu vou deixar alguns sites ali na descrição. Então eu cheguei a algumas conclusões, mas eu vou falar elas no final do vídeo pra não dar spoiler, né? Se você, por um acaso, nunca ouviu falar de Orgulho e Preconceito. Bom, qual que é a história, então? Nós vamos ter no centro da história, digamos assim, a família Bennet, que é composta de o pai, a mãe e 5 filhas. O casal não tem nenhum filho homem. E naquela época, quem herdava as posses, né? Quem herdava as terras eram apenas os filhos homens. Eu não sei se era apenas o primogênito, ou, enfim, acredito que era o primogênito, homem. E eu fiquei um pouco confusa ali porque, na verdade, tem uma outra personagem que diz que na família dela, as mulheres têm sim direito à herança da propriedade. Então, não sei direito como funcionava essa questão da propriedade lá. Talvez apenas para os nobres, porque essa mulher que falou era uma considerada da nobreza, digamos assim, né? Então, talvez quem fosse nobre poderia escolher se as filhas iriam herdar ou não a propriedade, não sei. Mas no caso da família Bennet, a propriedade iria para um primo do Sr. Bennet, né? Um primo do pai, que herdaria tudo o que elas tinham ali. A fonte de renda de todas elas, né? A fonte de renda da família. Então a mãe era muito desesperada para casar todas as filhas logo, para que todas elas tivessem um sustento, porque naquela época sim, o casamento era visto como uma forma de viver bem, né, de ganhar a vida, digamos assim. Então você ter um marido rico era o maior objetivo da vida de uma mulher. Então começamos com essa história, com essa família, e conhecemos cada uma das filhas, conhecemos o pai e a mãe, e os personagens são muito encantadores, todos eles. Nós temos a filha que é um pouco mais retraída, ela é um pouco mais introspectiva, ela gosta de ler sermões e livros que ajudem você a ter uma compreensão melhor da filosofia ou do caráter humano. Enfim, então sempre que ela fala, ela parece querer transmitir uma moral ou uma lição, que é a Mary. Ela não é a mais nova. A mais nova, se eu não me engano, é a Lydia, que é evitada, que é super extrovertida, que é a favorita da mãe, que quer muito, muito, muito casar logo cedo, que dá em cima de todos os homens e que não tem, digamos assim, o porte que seria exigido de uma dama daquela época, né? Ela é muito escandalosa, digamos assim. E ela não tem um pingo de vergonha disso. A outra filha, digamos assim, a Lydia. A outra filha, se eu não me engano, é a Katie. Deve ser Catherine. Eles chamam por Kitty no filme, eu acho que no livro também. Ela, digamos assim, ela é muito levada
pela irmã Lydia. Então as duas sempre estão juntas, mas ela não tem a audácia da irmã mais nova. Ela não consegue chegar no ponto de ser tão escandalosa, nem de chocar tantas outras pessoas. Então ela sempre acompanha a irmã, na verdade. Aí seria a Mary e a Elizabeth e a Jane. Poderíamos dizer que a Elizabeth é a protagonista, acho que sim. E a Elizabeth, ela já tem uma característica de gostar muito de ler, mas ela gosta de ler romances também, não apenas romances românticos, né, mas ficção. Ela gosta de ler ficção, ela gosta de ler, na verdade não disse ela gosta de ler sermão, acho que ela não gosta não. E talvez por causa disso, ou apenas por ser o caráter dela, ela não entende muito bem essa questão de casar por interesse. Para ela, o casamento só deve ocorrer se você ama a pessoa. Então, casar para ela está fora de cogitação se ela não amar, admirar e respeitar o marido dela. Então ela não, ao contrário da Lydia ou da Kitty, ela não fica buscando maridos. Ela prefere ler os livrinhos dela, ficar na dela, e é isso. Se um dia aparecer o amor, ela vai. Então ela tem muitas sacadas, assim, ela dá umas cortadas, digamos assim. Ela sempre tem uma frase para responder. Queria muito ser igual ela, que eu nunca sei o que falar. Sabe quando você pensa a resposta, assim, depois de umas 2 horas que a pessoa já foi embora, você lê, você pensa, ai, podia ter falado isso. Não, ela, pá, na lata. E isso às vezes pode ser, digamos assim, as pessoas podem ficar um pouco constrangidas, ou o que acontece bastante com a família dela, eles nem ao menos entendem muito bem o que ela quis dizer. Então ela tem essas tiradas inteligentes, ela é um personagem muito desenvolvido, eu acredito. A Jane, que é a irmã mais velha, né, a primogênita, já é um docinho, uma menina muito fofa. E ela é tida como a mais linda, não apenas da família, como também ali do condado, não sei como chama, da região. Então, a mãe dela espera que ela tenha um casamento magnífico, porque ela é linda e ela é gentil, ela é bondosa, ela é, digamos assim, a mulher perfeita. E falando assim, parece um pouco, como é que eu posso dizer? Parece que eu estou tirando sarro dela. Mas na verdade ela é realmente assim, ela é muito boazinha, ela não fala mal de ninguém e ela realmente não pensa mal de ninguém. Não é que ela não fale, mas ela pensa, ela realmente quer ver o melhor em tudo. Ela é muito otimista. Ela e a Elizabeth são muito amigas, né? Além de irmãs, elas são muito amigas. Além delas, nós também conhecemos a Charlotte, que é a melhor amiga da Elizabeth Bennet. E a Charlotte também não tem marido, né? Ela é solteira ainda. E ela tem 27 anos. E ela não é tão bonita. Então, meio que a família dela já quase desistiu. Pelo que eu me lembro, assim, ela tem irmãos mais velhos. E os irmãos mais velhos conseguiram fazer um casamento bom. Então, o que eles acham é que ela vai ser sustentada por esses irmãos. Mas eu posso dizer que eu me identifiquei muito com a Charlotte, na verdade. Porque eu não sou uma pessoa muito romântica, eu sou uma pessoa mais prática. E apesar de eu viver em uma data, em uma época em que eu consigo casar por amor, enfim, casei inclusive, se eu vivesse naquela época e a única forma de ter uma renda fosse casar, eu acho que eu pensaria como a Charlotte. Quer dizer, vamos esperar e ver se aparece um bendito aí que eu consigo admirar. E se não acontecer, eu vou ver aí o que eu posso fazer para casar por interesse mesmo, garantir a minha vida, né? Que isso que importa. Porque, gente, ser pobre não é fácil, não. Não é, não. Elizabeth não tá pensando muito bem esse negócio. Enfim, o que acontece? Qual que é digamos assim, a primeira curva da história? Enfim, o que acontece? Aparece, tem uma casa livre, digamos assim, e aparece uma pessoa, um homem, que vai alugar, comprar, não lembro direito, essa casa. Então ele vai passar o verão nessa casa, ele, as irmãs dele e mais alguns amigos. E todo mundo fica sabendo que, além de ele ser solteiro, ele tem uma renda anual de 5.000 libras. Que naquela época era uau! Tipo, quero como marido. A mãe de Elizabeth Bennet fica louca e quer muito que todo mundo vá conhecer esse cara
precisamos conhecer esse cara, por favor, esse cara vai casar com alguma das minhas filhas. E fica nesse desespero. E aí que começa a história. Então nós vamos conhecer ele, que é o Sr. Bingley, que também é muito fofo, muito do querido, muito simpático e rico, e é bonito. Oh! Ele traz junto consigo o Sr. Darcy, que é o amigo dele e que todo mundo acha bonito, muito elegante, nossa. E que também todo mundo fica sabendo que ele tem uma renda de 10.000 libras. Oh! Tipo, é o dobro do que o cara rico ganha. Ou seja, ele é muito rico, muito, muito rico. Mas o que acontece é que, apesar de toda essa riqueza, o Sr. Darcy não é nem um pouco amigável. Ele não é nada simpático, ele é arrogante, ele é orgulhoso e ninguém gosta dele. Tipo, passado assim uns 5 minutos, todo mundo pensa, esse Sr. Darcy não vale o dinheiro que tem. Então, todo mundo também dá a bolita pro Sr. Darcy. E acontece nesse baile em que eles conhecem o Sr. Darcy, o Sr. Bingley, do Sr. Bingley se encantar pela Jane e da Elizabeth ouvir o Sr. Darcy falando para o Sr. Bingley que ela é, digamos assim, aceitável, mas que, sabe, não, ela não é tão bonita. Ela é simplesmente ok. Então ela fica chateada com ele, mas também fala, quer saber? Não queria mesmo. Ridículo. Não na cara dele, né? E aí que também começa a se desenvolver essa coisa linda, maravilhosa, que eu não sei se eu conto mais ou não. Tá, vamos... depois eu vou continuar e a gente faz uma sessão com spoilers. Tá, vamos lá. Por que eu gosto tanto dessa história? Então comecei a investigar e tem um artigo no site das Valquírias, se eu não me engano, que fala uma coisa que eu acho que é a principal, que me faz gostar tanto dessa história, que não é amor à primeira vista. Da Jane com o Sr. Bingley, sim, desde o começo eles se gostam, mas do Sr. Darcy e da Elizabeth Bennet, não é mesmo. Demora muito para ela começar a gostar dele, a querer gostar dele, na verdade. E ele, eu acredito assim, que ele começou a gostar dela bem antes dela. Mas ele tinha o tal do preconceito. E além disso, ele tinha uma relutância se ele deveria gostar dela. Porque ela era pobre, ela não era nobre. E então ele deveria, pelas normas da sociedade, gostar de alguém que estivesse à altura dele, que tivesse uma família com uma renda parecida ou que fosse de uma linhagem nobre, né? Então essa relutância dele faz com que o amor dele também demore para ser revelado, né? Demore para consumi-lo, digamos assim. A Elizabeth, eu acho que ela demora mais porque ela simplesmente ignora. Ela ignora ele e ela fica sabendo algumas coisas a respeito dele que fazem com que ela goste menos ainda dele. É isso que me faz gostar da história. Que não chega assim, ai nossa, gostaram do outro, oh meu Deus, é esse. Aí cada vez mais eles se apaixonam e se amam e não sei o quê. Sabe, isso me cansa tanto. Porque eu acho que um bom casal ou um amor que seja duradouro, ele é construído não apenas em admiração pela pessoa, não apenas em você ver as qualidades daquela pessoa e nem em você enxergar os defeitos, mas você vivenciar esses defeitos e você perceber que aquela pessoa é daquele jeito e você gosta dela mesmo assim. Você sabe os defeitos que ela tem e muitas vezes você vai pensar que merda, mas você ama aquela pessoa desse jeitinho de qualquer forma. Além disso, descobrir os defeitos da outra pessoa, vivenciar esses defeitos, passar por situações provadoras, digamos assim, faz com que o amor se torne mais forte, é isso que eu acredito, e faz com que você conheça aquela pessoa, confie naquela pessoa e se sinta à vontade na presença dela. Porque quando você conhece alguém e você acha que a pessoa é perfeita, você vai ficar com vergonha da sua imperfeição. E enquanto você tiver vergonha da outra pessoa, isso não vai ser um amor pleno, digamos assim. Não tem como você morar com a pessoa, digamos assim, casar e morar e ter filhos com uma pessoa que você não consegue desabafar, que você não consegue confiar, que você
coloca num pedestal e admira tanto que chega ao ponto de você ser uma fã daquela pessoa e não uma alma gêmea, uma metade da laranja, entenderam? Então, o fato dos dois aprenderem alguma coisa com esse relacionamento, aprenderem sobre si mesmos e aprenderem sobre o outro durante o livro, faz com que eu goste muito dessa história. O outro motivo é que os personagens são, ao mesmo tempo, caricatos, genéricos e muito bem desenvolvidos. Eu sempre imagino características de alguém nos personagens. Eu sempre consigo visualizar muito bem os personagens, gostar dos personagens, ou pensar, nossa, que porcaria essa pessoa chata. Então, assim, você consegue lembrar de pessoas, tal fulano parece muito com essa personagem aí. Isso é muito legal, sabe? Eu gosto muito de conseguir achar, pelo menos, que eu estou entendendo os personagens, a motivação e o fato de eles evoluírem sem parecer falso. Então, em nenhum momento eles têm uma atitude que você pensa, nossa, isso não parece com essa pessoa. Eu tenho muita raiva quando isso acontece. Em livros, eu acho que até não acontece tanto, mas quando eu tô assistindo um filme ou uma série e o personagem faz uma coisa que eu penso, cara, nunca que esse personagem ia fazer isso. Da onde? Tudo que foi mostrado até hoje mostra que esse personagem não faria isso. E isso não acontece em Orgulho e Preconceito, que é uma coisa que me faz muito feliz. A última coisa é que ele tem uma linguagem deliciosa e ele foi escrito o quê? 200 anos atrás e mesmo assim ele tem uma linguagem muito clara, muito gostosa de ler. Eu acho que demora um pouquinho para você entrar, mas depois já dá vontade de falar daquele jeito, sabe? Já dá vontade de escrever daquele jeito. E daí eu fiquei pensando, não posso escrever meu livro depois de terminar de ler esse negócio, porque daí eu vou começar a escrever umas palavras assim muito... Não vou não, porque... Deu problema no meu celular, vou ter que... tive que reposicionar a câmera ali, porque na verdade não é a câmera, é um celular e deu problema, enfim. Mas, continuando. Toda a parte que eu falei da sinopse perdeu. Mas, enfim, agora eu vou terminar ali a história e vai ter spoiler, tá? Então, quem não quiser, assiste o filme, assiste a série, depois volta aqui. Mas... enfim, depois desse primeiro baile que o Sr. Bingley conhece a Jane, se apaixona pela Jane, e o Sr. Darcy e a Elizabeth não acontece nada, acontece um monte de coisa. Uma das coisas que acontece é, chega na cidade, no povoado, no condado, não sei, uma milícia, que não sei, são soldados ou alguma coisa assim. E as meninas, principalmente as duas mais novas, ficam loucas nesses soldados e querem ir lá, por tudo que é mais sagrado, arrumar um marido soldado. Então elas vão para essa cidade ali, ver a milícia, não sei como é que funcionava, e elas conhecem o Sr. Wickham, que acaba arrastando mais ali para Elizabeth. E ele fala para Elizabeth depois que ele conhece o Sr. Darcy e o pai dele trabalhou para a família Darcy e que quando o Sr. Darcy, pai, faleceu, ele deixou no testamento uma quantia para o Sr. Wickham, que o Sr. Darcy filho não cumpriu e deixou o Sr. Wickham na miséria e não quis cumprir esse desejo do pai dele. Então é mais um motivo para Elizabeth pensar mal do Sr. Darcy, né? Depois o primo deles, que é o herdeiro dessas terras, vem visitar eles e na intenção dele, como ele é o herdeiro e que vai deixar todas essas filhas Bennet desamparadas, ele vem na intenção de casar com uma delas. A mãe logo deixa claro que a Jane vai ficar noiva logo, então ele vai ter que escolher outra. E ele acaba escolhendo a Elizabeth. Mas a Elizabeth não tem a menor intenção de casar com ele, porque ele é muito chato. Ele é muito chato. Quando ele vai dar uma explicação, quando ele vai elogiar, tudo ele coloca muitas palavras, ele fala demais e é muito chato. Enfim, temos um baile novamente. Na verdade, eles iam em baile pra caramba, né? E nesse baile, Elizabeth espera encontrar o Sr. Wickham, mas o Sr. Wickham não vai. E ela já havia prometido as primeiras danças pro Sr. Collins, que é esse primo chato. Nessa dança, ele pisa no pé dela, faz ela pagar o maior mico. E ela tem a certeza absoluta de que ela não gosta dele. Nesse baile também, o Sr. Darcy resolve tirar Elizabeth para dançar. O que faz não apenas ela, mas todos ficarem muito surpresos, porque ele não tirou ninguém para dançar.
que não fosse do círculo dele, ou seja, que não fosse as duas irmãs do Sr. Bingley. Então fica todo mundo, sem entender na verdade. E nessa dança eles conversam um pouquinho, ela fica com mais raiva dele ainda, porque ela fala sobre o Sr. Wickham e ele dá a entender, tipo, Sr. Wickham, não. Então ela acha que ele é extremamente arrogante e desonesto. E ele já fica sem entender, como assim? O que tá perguntando o Sr. Wickham, né? Nada a ver, menina. Acontece algumas outras coisas, mas temos depois o pedido, com muita vergonha alheia, que o Sr. Collins faz para Elizabeth Bennet. Um pedido de casamento que ela recusa e ele recusa acreditar que ela recusa. Então fica uma coisa muito vergonhosa, mas que no final ele entende que ela não quer, mas ele fica super chateado. E aí a Charlotte, melhor amiga das Elizabeth, que não é besta nem nada, já vem aqui, meu querido, vamos lá em casa passar umas férias? E já começa a adular ele e a intenção dela dá certo, porque alguns dias depois ele pede a Charlotte em casamento e ela aceita. E a Elizabeth fica de cara. Como assim, minha filha? Como assim? Esse cara é muito chato. A Elizabeth demora muito a aceitar. A Charlotte se casa, vai morar lá com o Sr. Collins. E a Elizabeth fica naquela, né? Tipo, ai, que saco, né? Ela não era do jeito que eu pensava. Mas com o tempo ela entende que a Charlotte realmente era assim, daquele jeito. Ela é prática. E ela já tinha 27 anos, ela não era bonita. Então faz parte sim da característica dela ter aceitado esse casamento por conveniência. Não vou lembrar a ordem dos fatos, gente. Mas o Sr. Bingley, ele não fica mais ali, não vou arriscar dizer o nome também. Ele vai embora e fica todo mundo arrasado, principalmente a Jane, que achou que ia conseguir esse noivado, ou principalmente a mãe dela, que achou que a filha ia se casar, mas infelizmente, né, não foi dessa vez. O Sr. Bingley vai embora. E aí nós temos uma tia que vem visitar eles e que mora em Londres. Então a Jane vai embora com eles, né, com essa tia, passar um tempo em Londres. E a esperança da Elizabeth era que o Sr. Bingley fosse lá visitar ela, como ela estava em Londres, ele também, né? Em contrapartida, a Elizabeth vai visitar a Charlotte, né, lá onde ela vive, e vai jantar na casa da benfeitora deles. O que acontece? O Sr. Collins é um pároco. Pelo que eu entendi, as paróquias ficavam nas propriedades dessas pessoas ricas ou dessas pessoas nobres, e o dízimo era distribuído uma parte para o pároco e uma parte para o dono da propriedade das terras, né, digamos assim. E a dona dessas terras é a Lady Catherine de Bourgh, que também é uma pessoa super arrogante, assim, super, como que diz, uma pessoa que se sente superior, muito apegada às tradições e aos costumes. Realmente ela é muito arrogante e ela acha que a opinião dela é a melhor, é a que importa e todos têm que aceitar. Então a Elizabeth já não gosta dela logo de cara. Mas enfim, o Sr. Collins, ele agrada muito ela e ele acha que tudo que ela fala é super bondoso, é super generoso, quando a impressão que nós temos é que não, né? Aí a Elizabeth fica sabendo que essa Catherine de Bourgh é tia do Sr. Darcy, veja você, que mundo pequeno, e que ela é irmã da mãe do Sr. Darcy. Ou seja, ele é de uma linhagem nobre, né, porque ela é uma lady, enfim, não sei como é que são essas coisas na Inglaterra, mas ele é filho, então, de uma linhagem nobre com uma linhagem de pessoas abastadas, pessoas ricas, né? Pela parte do pai dele. E depois de não sei, algumas semanas ou alguns dias que ela está lá, eles recebem a visita do Sr. Darcy na casa da Lady Catherine de Bourgh e ela acaba se encontrando com ele novamente, né? Mas também não brota nela essa paixão que, sei lá, poderia ter acontecido, mas ela começa a aceitá-lo um pouco mais. Ela começa a ver ele de uma forma um pouco diferente, mas nem tanto. E em um dia que ela não vai no jantar da Lady Catherine de Bourgh, ele resolve aparecer na casa da Charlotte, né, que é onde ela está hospedada, e resolve pedir ela em casamento. O que é bem chocante, tanto pra ela, talvez, quanto pra ele, não. Pra ele foi chocante a resposta dela, porque ela não aceitou, né? E isso deixa ele chocado. Como assim você não me aceita? Por que você não me aceita? E ela fala que é porque ele é arrogante.
porque ele é orgulhoso, porque ele é desonesto. O que ele fez com o Sr. Wickham? Ele, como assim? O que eu fiz com o Sr. Wickham? E eu acho que ela não esclarece muito a questão, mas dá esse motivo. Além disso, antes ela fica sabendo que ele separou o Sr. Bingley da Jane, né? Porque ele teve a impressão, mais do que certa, de que a mãe queria muito ter esse casamento vantajoso, porque o Sr. Bingley é bem mais rico, né? Então ele dá uns conselhos ali pro amigo pra que ele não se case com a Jane. Então a Elizabeth fica sabendo disso e é um dos motivos pelos quais ela odeia ele mais ainda. Então ele vai pra casa atormentado, né? E ela fica atormentada também. Como assim? Esse cara tá me pedindo casamento? Como assim ele me ama, me admira? Gente, que é isso? Por essa eu não esperava. E nessa noite, ele, remoendo isso daí, resolve escrever uma carta. Pela manhã ele escreve, ou pela noite, não sei. Mas ele escreve uma carta explicando tudo, tintim por tintim, por que ele separou o Sr. Bingley da Jane, o que aconteceu com o Sr. Wickham, que não é aquilo que o Sr. Wickham falou, né? E de manhã ele vai no lugar que a Elizabeth costumava caminhar, espera por ela. Ela vai realmente caminhar, mas ela não vai pra lá porque ela já tá com medo de encontrar ele. Então ela vai num outro lugar, mas o Sr. Darcy é muito esperto e encontra ela igual. Entrega essa carta pra ela e vai embora. Então ela lê essa carta e, a princípio, não muda de ideia. Mas ela lê essa carta de novo e lê essa carta de novo e pensa, gente, como eu fui tão tonta! E ela dá razão pro Sr. Darcy. Quer dizer, realmente não fazia sentido apoiar o casamento, porque apesar da Jane ser muito queridinha, ela não demonstrava que ela estava apaixonada, enquanto a mãe e as filhas escandalosas ficavam espalhando esse boato de que o casamento era muito vantajoso. Enfim, não dava a impressão de que ela amasse o Sr. Bingley e que o casamento seria feliz. Seria apenas um casamento por conveniência e ele estava sendo enganado. Essa era a impressão que a Elizabeth acaba concordando no final. A respeito do Sr. Wickham, a herança foi dada a ele, mas ele gastou tudo rapidinho. Na verdade, a herança era uma paróquia, alguma coisa assim, que ele recusa e resolve pegar em dinheiro. Esse dinheiro ele gasta rapidinho e volta pedindo mais dinheiro. E o Sr. Darcy fala, peraí, meu querido, quem é filho aqui sou eu, não você, tá? Desculpa aí, mas não vai ter mais nada, não. Então, a Elizabeth também tem que dar razão pro Sr. Darcy a respeito disso, né? Ela fala, é verdade, não dá pra ficar sustentando o malandro, né? E, além disso, ele conta nessa carta que depois de um tempo o Sr. Wickham voltou e conquistou a irmã do Sr. Darcy, né? A senhorita Darcy, que na época tinha 15 anos, se não me engano, e fez com que ela quisesse fugir com ele, com o Sr. Wickham. Mas ela acabou contando pro Sr. Darcy esse plano dele de fugir, porque ela gostava muito do irmão dela e não queria fugir sem que ele soubesse, né? Digamos assim. Então ele acaba impedindo isso também. Eu não lembro se ele deu dinheiro pro Sr. Wickham na ocasião, mas ele conseguiu impedir essa fuga. A partir de então, ele nunca mais viu o Sr. Wickham, e a irmã dele, né, a irmã mais nova, percebeu que a única coisa que o Sr. Wickham queria era o dinheiro dela, coitadinha. Então, a Elizabeth fica se sentindo uma trouxa, né? Porque ela acreditou no Sr. Wickham, que na verdade ele que era o desonesto salafrário. Daí ela passa a perceber o quanto ela foi injusta com o Sr. Darcy. E aí que começam a mudar os sentimentos dela. Enfim, a Jane volta de Londres, a Elizabeth volta da casa da amiga e a Lídia vai viajar com a milícia. Ela vai junto com a esposa do capitão, se não me engano. Nessa viagem, a viagem deles lá na época era muito, muito demorada, tá, gente? Então demora essa viagem e a Elizabeth fala, não deixa, pai, essa menina aí, porque ela vai dar escândalo. Mas o pai fala, tá, mas que outro jeito que essa menina vai aprender? Deixa essa menina dar um escândalo, pagar mico e perceber o quanto ela é tonta. Daí, quem sabe, ela toma jeito. Depois da Lídia ter ido com a milícia, a Elizabeth vai viajar novamente. Esse povo adorava viajar, não tinha mais o que fazer. Ela vai viajar com a tia dela, próxima à casa do Sr. Darcy, as propriedades lá do Sr. Darcy. Então eles fazem visitas às casas, às paisagens, tudo mais. E um dia a tia sugere, vamos lá visitar a casa do Sr. Darcy, né? Derbyshire, se eu não me engano. E a Elizabeth tem medo de encontrar ele, mas o pessoal garante que ele não tá em casa, né? Ele tá em Londres,
cuidando dos negócios e tal. Então eles vão nessa casa. Primeira coisa, a casa é incrível, né? A casa, não só a casa, a propriedade. Tem uma paisagem linda, tem lago, tem floresta, tem uma mansão gigantesca que parece um castelo, enfim. E a Elizabeth fica, putz, o que eu perdi? Olha isso! Eu podia ser dona disso, né? Porque se ela casasse com o Sr. Darcy, ela ia ser dona dessa propriedade. Mas não só por isso, mas porque a empregada, né, a criada que eles falam, né, ela gostava muito, ela fala muito bem do Sr. Darcy, que é um rapaz muito querido, que desde criança ele sempre foi muito educado, nunca faltou com respeito, que é um rapaz admirável, que além de tudo é muito bonito, e blá 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 blá. E a Elizabeth fica lá, cara, se a criada tá falando tão bem do patrão, sem ele estar perto, né? Sem ela saber que a gente conhece e tudo mais. Então, ele deve ser um cara maravilhoso mesmo. Então eles estão saindo, estão ali passeando, ela e os tios dela passeando pela propriedade. Ela dá de cara com o Sr. Darcy. E aí fica aquela coisa assim, meio constrangedora, ela não sabe falar, ele não sabe o que falar. Mas ele é muito querido, ele é muito simpático, ele conversa com os tios dela e convida eles pra pescar e não sei o que lá. Enfim, em toda a visita que ela ficou na casa da tia dela, ele foi muito gentil, muito simpático, os tios dela adoraram ele. E ela começa, né, a se apaixonar por ele, porque ele está se mostrando uma pessoa muito querida. E além disso, ele já falou que gostava dela. E além disso, ele é muito rico. Só que ela volta pra casa, né? E ele não pede ela em casamento de novo. E ela fica naquela, né? Fazer o quê? A Jane, que voltou de Londres também. O cara não foi lá visitar ela. Então também, né? Fica as duas lá, meio pra baixo. Fazer o quê? É a vida. Antes disso, ela não foi embora porque ela quis, não. Ela recebe a carta da Jane que a louca da Lydia fugiu. Fugiu para casar ou não sei. Com o Sr. Wickham. Sim, o Sr. Wickham reaparece e foge com a Lydia para sei lá onde. E tá todo mundo desesperado. Então ela volta pra casa por causa disso. O Sr. Darcy fica sabendo o que aconteceu. E ela pensa, de vez, perdi o Sr. Darcy pra sempre, né? Quando que ele vai casar com essa família louca que a mulher foge? Ai, Jesus! Então ela volta pra casa, ela e Jane estão com as esperanças espedaçadas. Nunca mais ninguém dessa família vai casar. Não vão achar a Lydia. E tá tudo perdido. Mas acontece que o tio consegue achar a Lydia, mas eles vão ter que pagar um dote ali, né? E vão ter que pagar todo ano aí uma quantia pro Sr. Wickham ficar com essa mulher. Isso é muito ridículo, mas é isso que acontece. E aí a Lydia se casa com o Sr. Wickham e volta casada pra casa com esse fulano, se achando, se exibindo que foi a primeira que casou. Meu Deus, olha que marido maravilhoso. E a Elizabeth só assim, né? O que eu fiz por essa irmã dessa? Mas a Lydia acaba falando sem querer que quem estava no casamento dela era o Sr. Darcy. E Elizabeth fica, né, com a pouco atrás da orelha. O que o Darcy estava fazendo lá? Como assim? Como assim? E ela escreve uma carta para a tia dela pedindo que raio que o Sr. Darcy estava fazendo nesse casamento. E a tia dela explica que quem achou a Lydia e o Sr. Wickham foi o Sr. Darcy. Quem pagou uma fortuna pro Sr. Wickham casar com essa mulher foi o Sr. Darcy. Quem pagou as dívidas que ele contraiu foi o Sr. Darcy. Ou seja, ele é um herói, minha gente. Ele é um herói. Era o que faltava pra ela apaixonar por esse cara de vez. Não, mentira, que ainda tem mais. Tem mais, minha gente. Depois de uns dias, aparece novamente na cidade o Sr. Bingley. O Sr. Bingley vai visitar as Bennet. E numa dessas visitas, a senhora Bennet faz questão que ele e Jane fiquem sozinhos e ele acaba pedindo a Jane em casamento. Oh, casal mais fofo! E a Jane aceita, óbvio. Então fica todo mundo feliz. A Elizabeth fica feliz. Pelo menos a Jane vai casar com alguém rico e que, principalmente, com alguém que ela ama muito. Mas não param por aí as surpresas. Nessa viagem que o Sr. Bingley fez, o Sr. Darcy veio junto, acabou conversando, ele e Elizabeth, e ela agradece pelo que ele fez pra Lydia e tudo mais. E ela percebe que ela está realmente apaixonada por ele, mas ele vai embora e não pede ela em casamento. E ela fica, fazer o quê, né? É a vida. Depois de tudo que ele fez, né, que eu posso querer. Porque ela também fala pra ele que é óbvio que é por causa dele que o Sr. Bingley foi ali de novo, né, pra pedir a Jane em casamento. Então, um belo dia,
aparece a bendita da Lady Catherine de Bourgh na casa dos Bennet, que é uma grande surpresa, e ela resolve conversar com Elizabeth Bennet a sós. Ela foi pedir esclarecimentos, ela foi pedir se era verdade que Elizabeth estava noiva do Sr. Darcy, que isso era um absurdo, que o Sr. Darcy estava prometido para a filha dela e não para essa pé rapada aí. Então, a Elizabeth meio que diz, olha minha filha, se eu tô comprometida ou não é da sua conta, tá ok? E se ele pedir em casamento, eu vou aceitar sim senhora. A mulher fica revoltadíssima, vai embora, chutando tudo. Mas Elizabeth cai em prantos, porque era uma coisa que ela queria, mas que não aconteceu. Ou seja, ela não está noiva do Sr. Darcy, mas ela queria muito, né? Fazer o quê? Mas a visita da Lady Catherine de Bourgh sai pela culatra, né? Porque ela foi lá meio que ameaçar a Elizabeth pra Elizabeth não casar com o cara, mas o cara ficou sabendo que ela ainda tem interesse nele sim. Então, o amor deles posso pedir em casamento essa mulher de novo que ela vai aceitar? Então ele volta lá e vai assuntar, né, com Elizabeth se os sentimentos dela são os mesmos ou se ela mudou de opinião. E ela mudou de opinião, ela está super apaixonada por ele e lá, fim da história, eles casam, vivem felizes para sempre. Eu não sei que tamanho que vai ter esse vídeo, porque eu acho que já tá tão grande. Fiz esse resumo, não sei porquê, meu Deus do céu. Coisas que as pessoas falam e que eu não acredito sobre essa história. Primeira, que o Sr. Darcy é o homem perfeito, maravilhoso, marido que toda mulher queria. Não concordo, de forma alguma. Inclusive, tem uma frase que a própria Elizabeth fala, mas ela tá falando pra Jane, que confirma o quanto a própria autora ou a própria personagem confirma isso, né? Que é, se você pudesse me dar 40 homens assim, eu nunca seria tão feliz quanto você. Sem o seu temperamento e a sua bondade, eu jamais posso ter a sua felicidade. Então, eu acho que é isso. O Sr. Darcy, além de tudo, ele tem os defeitos dele. Quer dizer, ele é sim uma pessoa preconceituosa, né? Todos nós temos os nossos preconceitos. E ele é sim uma pessoa orgulhosa. Além disso, pelo que nós vemos na história, ele não é uma pessoa muito sociável, né, digamos assim. Ele não tem esse dom de conversar com pessoas estranhas, ele não fica dando risadinhas, ele não é tão simpático. Então pode ser aí que depois que eles casaram, a Elizabeth passou uns apuros aí em bailes, né, tentando fazer com que as pessoas gostassem do marido dela, ou tentando fazer com que ele fosse um pouco mais amigável. Com o tempo pode ser que ele aprendeu ou não, não sei, mas pode ser também que ele não gostasse de ir nos bailes e ela tivesse que arrastar ele pra ir, porque ele também não gostava de dançar, com pessoas estranhas pelo menos, e nos bailes era costume que a pessoa dançasse o baile inteiro e não só dançasse, mas dançasse com pessoas diferentes, que dançasse uma vez com cada pessoa, que não ficasse só com o seu par. Então esses micos aí pode ser que ela tenha pago. Ou seja, Sr. Darcy não é perfeito. Elizabeth Bennet não é perfeita. O romance inteiro deixa claro que os personagens não são perfeitos, ninguém é perfeito. Mas tem aquela coisa, né, de fã, eu acredito, que é endeusar o ídolo. Aí se encaixam também os personagens que são endeusados, que são tidos como perfeitos, quando na verdade não são. Outra coisa, que Elizabeth Bennet muda o Sr. Darcy, porque ele é o cara imperfeito que ela transforma. O cara imperfeito que a partir do amor vai se transformar no cara dos sonhos. Também não concordo. Eu acho que os dois evoluem muito durante a história e tem muito a evoluir um com o outro, mas não é só ela que melhora ele e não é só ele que melhora ela. Então, também as pessoas imaginam, às vezes, ou é ele como muito perfeito no começo ou no fim, ou ela como muito perfeita, mas não é nenhuma coisa nem outra. Outra coisa é que as pessoas acreditam que os romances da Jane Austen, sempre ou normalmente, não tenho certeza, terem um final feliz, que são bobinhos. Porque tem gente que adora um final triste, que adora um drama, que adora gente morrendo, etc. Eu não sou dessas pessoas. Eu leio romance e eu quero um final feliz. Eu quero pessoa feliz no final. Eu quero casal junto no final. E esse negócio de gente morrendo me dá uma angústia. E além disso, é uma história muito legal. Independente se alguém vai morrer ou não. Por que alguém tem que morrer pro negócio ser bom, gente? Pelo amor de Deus. Eu ia fazer a comparação com o filme e a série, mas eu não sei. Eu acho que esse vídeo vai ficar gigante
gigante. Eu vou dizer só que eu gostei mais da série do que do filme, no sentido de fidelidade, tanto do figurino. Eu achei que o figurino parece mais do que do filme, assim, parece mais que você está naquela época do que o figurino do filme. Os personagens são mais fiéis aos do livro. Eu gosto de todos os personagens da série mais do que eu gosto do filme. Inclusive, o Sr. Bingley na série é absurdamente melhor do que o Sr. Bingley do filme, que eu detestei. O único personagem do filme que eu detestei é o Sr. Bingley. Os outros, ok, são legais. Mas o Sr. Bingley, pela madrugada, que cara bobo. Ele tem uma cara de trouxa, ele tem uma cara de bobo o tempo todo, parece que ele é atrapalhado, parece que ele é bobão, assim. Não, o Sr. Bingley do livro, ele é simpático, ele é querido, ele é um tanto esperto, apesar de ser muito gentil, muito bonzinho. E o da série, ele é exatamente assim, ele tem uma carinha de bonzinho, de simpático, bonitinho. Eu acho que ele corresponde muito mais ao Sr. Bingley do livro e com o Sr. Bingley que a Jane amaria, né? Os outros personagens, eu gosto mais dos personagens da série do que do filme, mas não tem uma grande disparidade. A outra diferença que eu acho assim grande é o próprio Sr. Darcy. Na série ele é interpretado pelo Colin Firth, que eu particularmente não acho graça, eu não acho ele bonito, não acho ele... Acho ele elegante, assim, mas não acho nem charmoso. Mas que eu acho também que corresponde mais ao Sr. Darcy do livro do que o Sr. Darcy do filme. Porque o filme inteiro, na verdade, eles quiseram trazer uma paixão, assim. Eles colocaram aqueles gestos de amantes apaixonados, né? Aqueles gestos clichês, olhares, toques, coisa e tal, assim. Eu não sei se foi a direção do filme ou o próprio ator, mas o Sr. Darcy, ele tem uma cara de sofrido. Depois que ele conhece Elizabeth e que ele vai se apaixonando por ela, ele começa a ficar com uma cara sofrida. Tipo assim, me dá bola, por favor, mulher. Mas eu não acho que o Sr. Darcy do livro teria essa característica, né? Me parece que ele seria um pouco menos expressivo. Assim como o Colin Firth. Não sei falar esse nome, tá? Enfim, eu vou fazer o artigo completo lá no blog. Vou deixar tudo lá, mas o vídeo tá gigante, então eu vou deixar por aqui. Assista o filme, assista a série, leia o livro, faça suas próprias comparações. Coloque aqui nos comentários o que você acha, o que você achou da novela também, né? Se você achou que condiz com a história. Mas lembrando que é uma adaptação, tá, gente? Então cada mídia adapta da forma que é melhor pra ela, digamos assim, né? E eu espero que vocês tenham gostado, espero que o vídeo não tenha chateado vocês. E até mais!